Boa noite. Vamos então iniciar o nosso estudo das quartas-feiras, como sempre fazemos, agradecendo ao Pai da vida pela oportunidade, agradecendo a Jesus pelo dia, pela facilidade com que a espiritualidade maior nos conduz nesse momento tão difícil da nossa caminhada. Que a paz do Mestre possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Nós falamos na quarta-feira passada que íamos estudar, a partir de hoje nós íamos estudar mediunidade. Mas mediunidade é um tema que todo mundo estuda desde que entra para uma casa espírita, E nós resolvemos então fazer esse mesmo estudo novamente, porque nós sempre somos eternos aprendizes, mas focando um pouquinho mais profundo no quesito mediunidade. Então nós escolhemos o livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, baseado nos estudos, Estudando a Mediunidade, e vamos então começar hoje as nossas reflexões a respeito desse assunto. Vamos lá então. Quais são os questionamentos frequentes quando nós falamos em estudar mediunidade nas casas espíritas, A primeira pergunta que vem: por que estudarmos a mediunidade? Por que nós temos que estudar mediunidade? Nós vamos responder essas perguntas no decorrer desse nosso estudo, Pelo menos procurar tentar responder. A outra pergunta que sempre paira dentro do meio espírita: ora, se em nossa casa de oração este tema está há anos sendo debatido, por qual razão ainda é necessária a abordagem acerca da tarefa mediúnica? Afinal, todos os médiuns já sabem o que é mediunidade, Lê do engano. A terceira pergunta: por que nesses tempos de pandemia a mediunidade volta ao foco do palco da encarnação? Por que eu preciso ser um médium esclarecido e aplicado no quesito estudo, se é de um espírito que age através de mim a responsabilidade pelo atendimento às pessoas? Olha só as perguntas, Esses e tantos outros questionamentos, serão abordados e, na medida do possível, esclarecidos ao longo desta conversa fraterna. Nós vamos procurar ser bem sucinto nessas explicações a respeito da mediunidade, todos esses assuntos, Hoje, em setembro de 2021, temos a necessidade deste pequeno esclarecimento para auxiliarmos, no caso, aos encarnados que aportarem em nossa casa de oração em busca de labuta da seara mediúnica. Por que nós temos essa necessidade? Nós percebemos nas casas espíritas, principalmente na nossa, quando aporta orações em busca de esclarecimento, de socorro, de alívio para suas aflições, para suas dúvidas, para suas dores, e por vezes no atendimento é detectado, que aquela pessoa é portadora, como todo ser humano de uma mediunidade um pouco mais ostensiva. E quando nós falamos, ou é falado para essa criatura: olha, você tem mediunidade, precisa estudar, a falta de conhecimento dessa pessoa faz com que ela tome um susto de imediato. Ah, meu Deus do céu, eu tenho medo de mexer com o espírito. Mas falando em mediunidade, para quem não conhece, já a primeira coisa já vem essa: eu tenho medo ou eu não tenho tempo. O que é pior, Vamos continuar. A mediunidade deve ser um caminhar com Jesus. Vamos falar bem sobre isso para a gente entender onde estamos querendo chegar. É Ele, Jesus, o governador do nosso planeta, e é Ele quem deve ser o nosso guia. O que nós vemos nas casas espíritas, em algumas que praticam a mediunidade? Determinadas coisas a gente percebe: não, isso aqui é orientação do meu guia. Quem é o seu guia?
A pergunta é, deveria ser, quem é o seu guia? A mediunidade deve ser encaminhar com Jesus. Ele deve ser o nosso guia. São os exemplos que Jesus nos deixou registrados através do Evangelho, do seu código de ética, que devemos seguir dentro do mediunato. Na dúvida, vamos buscar no Evangelho. Mas como assim? Ora, nós temos uma questão para resolver no quesito espiritual. Então, e aí, para que nós vamos fazer? Para quem estuda um pouco do Evangelho, vamos colocar assim, mas se Jesus estivesse aqui, como ele agiria nessa situação? Então nós estamos aí pegando o exemplo e os ensinamentos do Cristo para nortear a nossa mediunidade. É isso que está no nosso estudo. E é isso que nós vamos estudar, né? Enquanto muitos tentam afastar Jesus da mediunidade, falam, como afastar Jesus da mediunidade? Tem, gente. Infelizmente, a gente acaba empolgado, envolvido com certas coisas e afastamos Jesus da mediunidade. Basta observarmos, algumas atividades mediúnicas que são praticadas principalmente no Brasil, em algumas casas ditas espiritualistas ou espíritas também, nós vamos perceber que tem de tudo ali dentro, menos Jesus. Tá? Nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho. Enquanto muitos tentam afastar Jesus da mediunidade, encararemos essa tarefa como algo de singeleza e beleza sui generis. Tudo se torna muito simples assim que optamos pelo amai-vos e instruí-vos. As duas coisas mais difíceis para os médios que labutam dentro de uma casa espírita. Porque nós sabemos que nós somos reunidos em uma casa de oração não por acaso. Ninguém está ali por acaso, porque nós temos um planejamento, nós temos um projetinho reencarnatório. E, normalmente, são espíritos devedores. São espíritos que, de uma forma ou de outra, falharam. Talvez até juntos, E aí se encontram nesta encarnação, naquele lugar, naquela situação, para juntos estudarem, aprender a amar, a se instruir e serem instrumentos úteis na seara do mestre. E aí vem as dificuldades. É rara aquelas casas espíritas que não tenham um atritozinho entre alguns médios, entre dirigentes de médio, diretoria, dirigente de sala, quem dirige o trabalho, quem coordena o trabalho, sempre tem uma rusgazinha, Então a parte mais difícil é essa recomendação de Kardec, amai-vos e instruí-vos. De Kardec não, dos espíritos de verdade, que através de Kardec nos diz, deixou 2 mandamentos, amai-vos e instruí-vos. É a parte mais complicada. Mas vamos lá. Que as bênçãos do Nazareno estejam sobre nossas cabeças, e que a ética seja a nossa bandeira para um melhor viver. Essa ética que tanto falta muita coisa nesse nosso Brasil querido, principalmente nas nossas casas de orações, O que Emmanuel nos fala logo na introdução deste livro? Ele diz assim, sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge a teus olhos. É uma comparação muito bonita que ele faz, olha. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia, revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais simples, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhes a força. É aí então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte, não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante, acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos.
Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardecianas que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, através da reviviscência do Evangelho simples e puro, a fim de que a mediunidade e médios se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Página recebida pelo nosso querido Chico na noite de 21 de outubro de 1956, em Pedro Leopoldo. E que o Emmanuel nos passa, faz essa comparação fantástica entre a cachoeira, a sua coisa linda que é uma cachoeira, o seu barulho, a sua força, com a nossa mediunidade. E a mediunidade é um atributo inerente a todo ser humano, não é privilégio de um ou outro, só dos espíritas, não. Nós já estudamos sobre isso. Deus deu a todo ser humano a faculdade mediúnica, uns para exercitá-la com mais, como se diz, com mais afinco, outros nem tanto, mas por aí a gente vai entendendo que todos nós, como nos diz a doutrina espírita, somos portadores dessa mediunidade, né? Então, a mediunidade, quando desponta ou aflora, como comumente costumamos dizer, surge como uma força comparada como a de uma cachoeira imponente, robusta, barulhenta, que traz a vida e a força com a qual derruba suas águas, se não estudadas e amoldadas, é algo extremamente belo, porém perigoso. A mediunidade é a mesma coisa. Quando não direcionada, quando não guiada pelo estudo kardeciano, ou até mesmo por, mas Kardec é o único que estuda a mediunidade, não tem outros autores, né, que nos dá essa direção. Mas eu não sou espírita, mas eu quero estudar a mediunidade, mas eu não quero estudar com Kardec. Ótimo, estuda com o Novo Testamento. Estuda com a Bíblia, com o Novo Testamento. Jesus, né, trouxe a ética e a moral, que é o que é necessário no exercício da mediunidade, trouxe estampado ali, está há mais de 2000 anos à nossa disposição, né? Então, quando nós não guiamos essa mediunidade através do estudo, como muito acontece, o médium chega no centro, ele já começa a dar passe, ele já começa a sentir alguns tremeliques, alguns arrepios, já se julga médium, trabalhador, e começa a receber através da intuição algumas coisas e passar, algumas vezes dá certo, outras vezes não, e já não preciso mais estudar porque meu guia, ou meu amigo espiritual, ou o meu mentor está agindo, está resolvendo os problemas. Não é assim. Muitos que pensavam que era assim, não é assim. Não é isso que Kardec nos ensinou na codificação, né? A mediunidade é ferramenta de trabalho. Trabalho duro que exige o quê? Disciplina, responsabilidade e equilíbrio no seu praticar. Aí começa a pegar a coisa. Quando falamos em trabalho duro que exige disciplina, aí começa a enroscar. Na casa espírita, o mais difícil que você tem para coordenar é uma disciplina no corpo mediúnico. É a responsabilidade, é o equilíbrio nesse corpo mediúnico. Por quê? Nós vamos ver mais para frente, mas vamos só adiantar um pouquinho. O médium, muitos dos médios, eles acham que ele tem que ser médium naquela 1 hora, 1 hora e meia que ele está na casa espírita. E não é. Ele é médium 24 horas por dia. Então cheguei na casa espírita, eu mudo até o meu jeito de ser, a minha face se torna mais suave, mais serena, eu vou cumprimentar todos falando baixinho e coisa e tal, e eu costumo até brincar, falo, quando vamos falar de Jesus, tem gente que chega a falar fino até, né? Tudo não sei o quê, meu irmão daqui, meu irmão dali. Terminei aquela atividade na casa espírita, do portão para fora, e vou encontrar meu amante, minha amante, vou para os bares, vou para as lanchonetes, vou falar piada com tom pejorativo, vou falar mal de um. Peraí, onde é que está minha mediunidade? Onde é que está minha disciplina? Onde é que está minha responsabilidade? Onde é que está meu equilíbrio no trabalho com Jesus? É isso que nós estamos estudando. Tentando entender que mediunidade, meus irmãos queridos,
quando assumimos, então vamos trabalhar. Eu costumo dizer, eu tenho um amigo espiritual que me educou, me orienta nesse sentido. Eu costumo dizer às pessoas que chegam na nossa casa, eu quero começar. Olha, a mediunidade é assim, mais ou menos o que estamos estudando aqui. Ela exige trabalho, exige disciplina, responsabilidade, equilíbrio. Se você não tem tempo ou tem outras prioridades, por favor, nem comece. Nem comece. A hora que você estiver disposto a trabalhar para o Cristo, através da casa e da causa espírita, aí você volta a nos procurar. Tem gente que não gosta muito, mas infelizmente é a realidade. Nós temos que ser, como se diz, coerentes em afirmar as pessoas, né? Vou colocar você para aprender mediunidade, para estudar mediunidade, para dar passe. Aí o médium resolve que na sexta-feira, no meu caso, nós temos muito isso na nossa casa espírita. Na segunda-feira, quando não tem, dificilmente tem atividades sociais, nossa casa enche de médium. Tem médium saindo pelo ladrão, você não sabe onde você vai pôr tanto médium. Na sexta-feira, que nosso trabalho, outra reunião mediúnica, trabalho de atendimento, cadê os médios? A maioria não vai. Por quê? Porque nós temos a nossa vida social. Muitos deles optam pela vida social. Que na sexta-feira tem casamento, tem batizado, tem balada, tem isso, tem aquilo. Não, chegou visita em casa, nós vamos sair para jantar fora com a família. Tá? O trabalho mediúnico fica relegado ao segundo plano. Então, se é para fazer isso, não começa. Não assuma essa responsabilidade. É preferível que você seja sincero com você mesmo. Bom, eu não tenho responsabilidade suficiente para abraçar um trabalho mediúnico numa casa espírita. Então eu não vou nem fazer. Eu vou lá tomar passe de vez em quando, ouvir evangelho, tá bom. Agora, quando eu arregaçar a manga e falar, eu vou trabalhar nesta casa ou nesta causa, eu tenho que ser instrumento do Cristo. Certo? Deixar os meus interesses relegados a segundo plano. A mediunidade salva vidas. E como salva? Como? Quantos não foram consolados em momentos extremos de desespero por médiuns? Médiuns esses esclarecidos, estudados, disciplinados, médiuns que realmente são responsáveis, são médicos, são morais, têm moral para consolar. Quantos e quantos não foram consolados? Né? E no momento extremo, até muitas vezes numa tentativa ou num pensamento suicida, ele foi consolado por um médium e que evitou aquele ato. Quantos não tiveram sua consciência desperta para as realidades do espírito através de curas intermediadas por médiuns responsáveis? Porque o pessoal fala, mas por que tem algumas casas espíritas que diz trabalho de cura? Nós não fazemos trabalho de cura na nossa casa, porque quem tem que fazer trabalho de cura são os médicos. Mas as pessoas que pensam assim têm que falar isso para Jesus lá atrás. Falar, Jesus, você não tem que curar ninguém, não, você não é médico. Você tem que apenas pregar a palavra de Deus. Deixa para curar, você manda para os médicos. Né? Ele fazia o contrário, ele curava primeiro, depois ele orientava. Mas eu acho que, como está faltando Jesus nas casas espíritas, para muitos estudiosos, entre aspas, da doutrina espírita, tiraram Jesus e colocaram os pseudos estudiosos, ficou, infelizmente, nós estamos vendo isso aí. Né? Sala de trabalho de passe de cura, não. Em casa espírita, não pode trabalho de cura na casa espírita, porque quem cura é médium. Lê do engano, meus irmãos. Através dos médios, intermediado pelos médios, muitos espíritos de luz, trabalhadores na área da cura do corpo físico, manipulam energias que aliviam a dor, por vezes até por merecimento, até cura aquela determinada doença. Mas para que curar a doença se o corpo daqui um dia vai ser voltar ao pó? Para despertar a consciência, né? Para despertar a consciência de que algo existe além desta matéria, além desta dimensão. Esse despertar de consciência, muitos já foram feitos por médios estudados, médios que têm capacidade de orientar, de servir de instrumentos dóceis na mão de muitos enfermeiros, médicos, cientistas, que hoje labutam no plano espiritual, junto na falange de Dr. Bezerra de Menezes. Então, Dr. Bezerra de Menezes, um médico dos médicos, não pode trabalhar em determinadas casas espíritas, porque eles não admitem a cura. Vai entender esses meus irmãos espíritas, né?
Quantos não foram esclarecidos acerca da encarnação por médiuns que estudam? Porque ser um médium, aquele médium que vai lá só de branco numa casa, com uma roupa clara numa casa espírita da paz, e não estuda, ele não tem nem noção de onde ele veio, o que ele está fazendo, nem para onde ele vai. O médium que estuda, que tem conhecimento do Pentateuco kardeciano, né? Ou que não sabe tudo, mas pelo menos tenta aprender no dia a dia. Quantas e quantas pessoas foram esclarecidas por esses médiuns? E são esclarecidas nesse mundo afora, principalmente nesse Brasil querido, onde prevalece a maior comunidade espírita do planeta, não é verdade? Para consolar, para curar, para esclarecer, é necessário estudo e disciplina com Jesus. Vamos falar bem devagar. Para consolar, para curar, para esclarecer, é necessário estudo e disciplina com Jesus. Ah, mas nós podemos curar? Através da nossa mediunidade, podemos abrir o canal com os trabalhadores do bem e aliviar a dor. Para esclarecer a mesma coisa, abrimos esse canal, né, para que os trabalhadores do Cristo, através da nossa intuição, aliado ao nosso conhecimento através do estudo da nossa disciplina, orientar e esclarecer os nossos irmãos que nos procuram. Conforme sempre nos ensina nosso amigo Tupinambá, mentor querido, né? Ele nos diz o seguinte: mediunidade é como uma faca em mão de criança. Tanto a faca quanto a mediunidade, nas mãos de quem sabe usar, é um excelente instrumento de trabalho. Agora, nas mãos de quem não sabe, pode ferir quem usa e aos que estiverem próximos. Quantos absurdos já chegou na nossa casa espírita, de irmãos desesperados, totalmente perdidos, né? sem rumo, por assim dizer, porque foi orientado através da mediunidade, sabe-se lá de quem, não compensa, né? Não estamos aqui julgando, para que procedesse desta forma ou daquela forma, né? Quantos não perderam fortunas em valores, né? Pagando trabalhos e não resolveu nada, né? Então a mediunidade, tal qual como fala Tupinambá, é igual uma faca na mão de uma criança. Muitos não sabem usar, outros tantos aproveitam do desespero, da fragilidade daqueles irmãos naquele momento, né, que está desesperado, para infelizmente, né, se aproveitar, enganar, mistificar e deixar com que esses nossos queridos companheiros de jornada se afundem mais ainda. Daí vem a resposta da nossa primeira questão lá do nosso estudo, no começo. Para que estudar mediunidade? Estudamos mediunidade para sermos úteis tarefeiros do Cristo. Ele nos recomendou isso. Lá, quando ele veio e deixou no Evangelho, né? Sermos os trabalhadores da seara do Cristo. Para o auxílio real e responsável em nosso favor e em favor dos nossos companheiros de caminhada. Porque quando nós começamos a estudar mediunidade com Cristo, com Jesus, nós começamos a entender que não existe vítima nem inocente. Nós começamos a entender que todos os desafios que nós enfrentamos até agora na nossa vida não foi por culpa de A, B ou C. Não teve um culpado lá fora, o culpado foi daqui dentro. Nós começamos a entender que somos responsáveis pelas nossas desditas e somos responsáveis também pelos nossos momentos felizes. Então, para que esse auxílio real seja em nosso favor, nós temos que aprender a utilizar essa ferramenta bendita nos dada por Deus a nosso favor e a favor dos corações queridos que nos cercam. Organizando o nosso ninho, nós vamos conseguir voar
tranquilo e voltar novamente, porque nosso ninho está organizado. Não é verdade?